sejam bem-vindos a mais um episódio da série. Nesse vídeo nós vamos te dar 3 dicas para ter uma horta sustentável. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para fazer isso agora, clicando no botão de se inscrever e ativando o sininho. Então, quando eu falo sobre uma horta sustentável, o que exatamente eu estou querendo dizer? A horta sustentável que eu falo é uma horta que tem um baixo custo e tem o potencial de reciclar o lixo produzido na cozinha. E nós conseguiremos atingir esses objetivos com nossa horta lançando mão de 3 estratégias, que são as 3 dicas do nosso vídeo. Essa ideia de horta sustentável ela é muito interessante porque a sustentabilidade, em um sentido amplo, ela vai significar satisfazer as necessidades de hoje sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas necessidades. Então, a produção de alimentos é uma das atividades que mais causa impactos negativos ao meio ambiente, seja pelo desmatamento das florestas, emissão de gases do efeito estufa e outros tipos de poluição. Então, ao produzir uma parte dos nossos alimentos ou comprar de quem produz alimentos de forma sustentável, isso vai ser uma forma de garantir a capacidade das gerações futuras de produzirem os seus próprios alimentos. Lembrando que essas ações individuais, elas são importantes, mas é importante que elas também estejam casadas com ações mais amplas de políticas públicas. Por exemplo, é interessante termos políticas que elas beneficiem as pessoas que produzem os alimentos sem poluir o meio ambiente ou que cultivem alimentos nativos da nossa flora ou ainda políticas que tornem o alimento saudável mais barato. Então, é importante um esforço articulado de pessoas e do governo para que a nossa forma de produzir e consumir alimentos ela seja mais sustentável. Então, quem quiser saber mais sobre sustentabilidade vai gostar de ler o livro do teólogo Leonardo Boff, que é Sustentabilidade, o que é e o que não é. Nesse livro tem uma frase que ele diz que a sustentabilidade ela representa uma questão de vida ou morte, ou seja, ela é urgente. Mas vamos às dicas. Como ter uma horta sustentável? Dica 1. Reuse. Reuse sementes das plantas para fazer o replantio. Para entender melhor como reusar sementes, é importante entender o ciclo de vida de uma planta. Por exemplo, vamos pensar na semente do tomate. A parte do tomate que chega no nosso prato ela é o fruto, mas toda a história do tomate ela começa com a semente germinando no solo. Na sequência temos um broto, uma flor e, por fim, o fruto. Quando você abre um tomate na sua cozinha, você vê que ele é cheio de sementes por dentro. Então, ao invés de você pegar essas sementes e jogar no lixo, o que geralmente a gente faz, você pode reaproveitá-las para começar a sua horta, mesmo que você more num apartamento. O procedimento ele é simples. Você retira as sementes de dentro do tomate, apara com uma peneira, depois lava e deixa secar em um papel toalha. Na sequência, você faz o plantio. Aí quando a planta ela já estiver com alguns centímetros para fora da terra, você pode colocar ela numa área ensolarada. Você também pode fazer esse procedimento com várias outras sementes, como é o caso da semente do gerimum, da berinjela, da pimenta, dos pimentões. Dica 2. Recicle. Recicle resíduos orgânicos para produzir o seu próprio composto. Após consumirmos essas plantas, na maioria das vezes o seu ciclo de estágio ele termina no descarte. Como por exemplo, a gente pega aquela partezinha do tomate que a gente não costuma comer e joga no lixo. A compostagem ela vai ser um processo biológico de transformação da matéria ou do lixo orgânico em adubo. Por isso a compostagem ela vai ser considerada um tipo de reciclagem do lixo orgânico. E ela trata-se de um processo natural em que os micro-organismos, como é o caso dos fungos, das bactérias, elas vão degradar a matéria orgânica de forma em que os nutrientes eles possam ser reutilizados para uma nova planta se desenvolver. Em um ambiente de horta, a compostagem ela é super estratégica porque ela nos ajuda a economizar, já que iremos gastar menos com a compra de adubo. Além disso, pensando na questão da sustentabilidade, em termos mais amplos, a gente diminui a quantidade de resíduos orgânicos que são destinados aos aterros sanitários e, consequentemente, a gente reduz emissões de gases do efeito estufa. Então você pode estar se perguntando, o que pode ir na composteira? Para saber mais sobre esse tema, nós vamos entrevistar o Willy, que é estudante de engenharia florestal e bolsista de apoio técnico da horta do Lab Nutri. A compostagem é a reutilização de alimentos que antes seriam jogados para o lixo em produtos benéficos para as plantas. É importante para reduzir a quantidade de material que seria jogado para o lixo, né? Que iriam emitir gás metano, que é prejudicial ao planeta, e reutilizá-lo, né, de forma benéfica, que é a produção de produtos, que é o adubo sólido e o adubo líquido. A deposição de materiais é importante, né? Porque ela resultará no produto final, né? Então é bastante importante saber o que vai depositar. Então, primeiramente o que pode, né? São aparas ou resíduos de alimentos
de verduras, de legumes, de frutas que seriam descartados, cascas de ovos, borra de café, assim como filtros ou guardanapos de papel, as cascas, né, como eu mencionei. E o que não pode são carnes, laticínios, resíduos líquidos em gerais, frutas cítricas como a abacaxi, o limão, a laranja, e alimentos ácidos como a cebola, o alho, a pimenta, porque elas podem mudar o pH do material da caixa. Para acelerar o processo de decomposição, a gente utiliza técnicas importantes, né? Que é a trituração do alimento, ou seja, aqui cascas de ovos, elas estão em pedaços grandes, a gente diminui os pedaços, tritura, ou corta, é o caso das cascas de banana, a gente corta em pedaços menores para acelerar esse processo de decomposição. Então, a gente colocaria nessa caixa de cima o material, de forma equilibrada, ou seja, com que cada material não sobressaia um sobre o outro, né? A mesma quantidade, basicamente. Separamos aqui, né? Espalhamos o material e cobrimos com a serrapilheira, né? Que são folhas, galhos secos, para que não exalem odor e não atraiam insetos. E aí, quando colocamos, podemos tampar a caixa, e quando essa estiver cheia, a gente só faz trocar pela de baixo, que estiver vazia. E assim esse processo se repete. Na descrição do vídeo você vai encontrar um material informativo para te orientar no processo de compostagem. Assim a gente pode perceber que no ciclo de vida do nosso tomate nada se perdeu. As sementes elas voltaram para reiniciar o ciclo de plantio e as aparas elas viraram compostos que nos ajudarão a cultivar um novo tomateiro. Isso não é incrível? Dica 3. Reduza. Nós vamos encerrar esse vídeo dando uma dica valiosa. E ela é valiosa porque ela fala sobre um recurso que ele é fundamental para cultivar qualquer tipo de alimento, que vai ser a água. Então, como reduzir o consumo de água na sua horta? O segredo vai ser cobrir o solo. A cobertura vegetal, como essa que temos aqui na horta, ela reduz a evaporação da água. Isso vai ser uma dica especialmente importante para quem possui hortas em ambientes quentes, como é o caso aqui do Nordeste brasileiro. Mas a cobertura do solo ela também tem outros benefícios. Ela promove uma maior umidade que beneficia a proliferação de micro-organismos que eles são fundamentais para a saúde do solo. E além disso, a cobertura vegetal, na medida que ela vai se decompondo, ela vai depositando mais nutrientes no solo e vai enriquecendo. Nós vamos conversar com a doutora Adriana Monteiro, que é cofundadora da Horta do Lab Nutri e professora do Departamento de Ecologia da UFRN. A cobertura do solo, ela ajuda, né? Então você manter o solo coberto pode ser com raspa de madeira, pode ser com palha, pode ser com folha seca, né? Pode ser com matéria de compostagem, com resíduo, né, da composteira. Você manter o solo coberto vai manter esse solo mais úmido. Quando você regar, ele vai secar mais devagar. Então, tem água disponível para as plantas por mais tempo. Diminui a erosão do impacto da chuva e até mesmo da rega sobre o solo, porque quando o solo está nu, essa água batendo, ela revolve esse solo, isso não é muito bom, tá? Reduz a incidência de plantas espontâneas, o que o povo da agronomia chama de ervas daninhas. Por quê? Porque as ervas daninhas, as plantas espontâneas, se o solo começar a ficar um pouco mais úmido e um pouco mais sombreado, já atrapalha o estabelecimento e o crescimento delas. Então, simplesmente você cobrir o solo já ajuda bastante. E, por fim,
ajuda a manter o solo adubado, porque você vai ter ali matéria orgânica ali em cima, essa matéria orgânica ela vai estar se decompondo e essa decomposição vai manter o solo vivo, tá? Então, em agroecologia, a gente cada vez mais está chegando à conclusão que se o solo não estiver vivo, se você não tiver uma alta diversidade de espécies nesse solo, você nunca vai ter um ambiente agrícola saudável. Então, quanto mais matéria orgânica você tiver em cima, né, nesse ambiente, e você tiver muitas espécies ali, né, trabalhando, decompondo esse material, melhor vai ser o seu ambiente agrícola, mais saudáveis vão ser as suas plantas e melhor vai ser o alimento que a gente vai comer. Então hoje te ensinamos como ter uma horta mais sustentável por meio de 3 ações simples, que foi reutilizar sementes de plantas para fazer o replantio, reciclar resíduos orgânicos para produzir o seu próprio composto e reduzir o consumo de água com a cobertura vegetal. Além disso, você também compreendeu a importância da sustentabilidade na produção de alimentos. Nós também debatemos como precisamos de ações individuais, como essas que a gente discutiu no vídeo de hoje, mas também de ações sistêmicas, como é o caso de políticas públicas para produzir e consumir alimentos de forma mais sustentável no planeta. Então, muito obrigada pela atenção, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau!